Ela só queria terminar a limpeza antes que o chefe chegasse. O prédio ainda estava em silêncio quando a menina empurrou o carrinho de produtos pelo corredor de vidro. O reflexo dela nas paredes mostrava um uniforme grande demais e um rosto cansado para alguém tão jovem. A mãe havia pedido que ela esperasse no térreo, mas a curiosidade falou mais alto quando viu uma porta entreaberta com a placa Sala de Sistemas. Acesso restrito. Lá dentro, luzes azuis piscavam nos computadores ligados. Um deles chamava a atenção. A tela estava aberta, pedindo apenas que um nome fosse digitado para acessar um arquivo. Ela respirou fundo, olhou para a porta, depois para o teclado. Pensou na mãe, que trabalhava ali há anos, sem nunca ser notada. Pensou no quanto a vida poderia ser diferente se alguém, um dia, apenas olhasse para elas. Seus dedos tocaram as teclas. Ela digitou um nome, mas não foi o nome que pretendia. A tela travou por um segundo. Depois, um arquivo se abriu sozinho, revelando pastas, fotos e documentos marcados em vermelho. No topo, uma assinatura digital brilhava como um aviso silencioso. O nome do CEO milionário da empresa. O coração da menina disparou. Ela não sabia ainda, mas naquele instante tinha acabado de encontrar um segredo capaz de derrubar um império. O arquivo ainda brilhava na tela quando a menina ouviu passos no corredor. Ela fechou o monitor com um movimento rápido, como se o próprio computador pudesse denunciá-la. O som dos saltos ecoou pelo piso de mármore e passou direto pela porta da sala. Só então ela respirou de novo, sentindo o coração bater tão forte que parecia empurrar o uniforme contra o peito. Pregou o pano de limpeza, fingiu esfregar a mesa e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo estava diferente. Aquele nome na tela não saía da cabeça dela, o nome do homem mais poderoso daquele prédio. Enquanto isso, a poucos andares acima, o CEO caminhava de um lado para o outro dentro de uma sala envidraçada que dominava a cidade. Lá de cima, os carros pareciam brinquedos e as pessoas, pontos se movendo sem rumo. Para ele, aquilo sempre foi conforto, poder, controle, distância. Seu telefone vibrava sem parar. Um contrato internacional estava em jogo e investidores da Europa aguardavam uma resposta até o fim do dia. Ele apertou a gravata, respirou fundo e encarou o reflexo no vidro. O rosto era confiante, mas os olhos carregavam uma sombra antiga, algo que ele nunca comentava com ninguém. Isso não pode dar errado, murmurou para si mesmo. No térreo, a mãe da menina empurrava o balde de água com dificuldade. As mãos estavam rachadas pelos produtos de limpeza, mas o sorriso ainda surgia sempre que alguém cruzava seu caminho, mesmo que quase ninguém respondesse. Ela trabalhava ali havia anos, conhecia os corredores, os horários, os rostos importantes que passavam apressados sem nunca notar quem limpava o chão que pisavam. "Mãe!" chamou a menina, correndo até ela. "O que foi, filha?" respondeu a mulher, ajeitando o lenço na cabeça. A menina hesitou. As palavras que queria dizer pareciam grandes demais para caber na boca. "Nada, só queria saber se posso ficar mais um pouco com você." A mãe sorriu, sem perceber o tremor na voz da filha. "Claro, mas não entra onde não deve, está bem? Esse lugar é cheio de regras." A menina concordou com a cabeça, sentindo um peso estranho no peito. Regras, segredos, nomes em telas. O resto da manhã passou devagar. Ela limpava mesas, recolhia copos, esvaziava lixeiras. Mas em cada tela que via ligada, sentia um arrepio, como se todos aqueles computadores guardassem verdades escondidas, esperando alguém errar de novo. Em uma das lixeiras do corredor executivo, encontrou um papel amassado. Não deveria, mas abriu. Era parte de um e-mail impresso, rasgado às pressas. Palavras em inglês, números, datas. E no final, a mesma assinatura digital que havia visto mais cedo. O nome do CEO. Ela dobrou o papel com cuidado e colocou no bolso do uniforme. No andar de cima, a tensão aumentava. Executivos entravam e saíam da sala de reuniões, trocando frases rápidas e olhares preocupados.
O CEO se sentou à mesa, abriu o notebook e encarou uma videochamada que piscava na tela. Conexão com Berlim, aguardando resposta. Ele passou a mão pelo cabelo, respirou fundo e clicou em aceitar. Rostos sérios surgiram do outro lado. Homens e mulheres de terno, uma sala fria, janelas mostrando um céu cinza. Estamos aguardando os documentos finais, disse um deles, em tom firme. Sem isso, o contrato será cancelado. O CEO forçou um sorriso. É apenas uma questão de minutos. Mas ele sabia que não era verdade. De volta ao corredor, a menina sentou-se em um banco perto da janela. O sol entrava fraco, refletindo nos prédios vizinhos. Ela tirou o papel do bolso e leu devagar, como se cada palavra pudesse se transformar em outra coisa. Não entendia tudo, mas reconhecia datas, nomes. Um deles era o da mãe. Seu estômago virou. Aquele papel amassado, aquele arquivo na tela, aquele nome poderoso, tudo parecia ligado por um fio invisível que agora passava por ela. "Você está bem?" perguntou um segurança que passava. Ela deu um pulo. "Estou só esperando minha mãe." Ele sorriu e seguiu em frente. Mas a menina sabia que não estava só esperando. Estava guardando algo que não deveria existir nas mãos de alguém como ela. A mãe apareceu minutos depois, cansada. "Hora do almoço, filha. Vamos comer antes que o movimento aumente." Sentaram-se em um canto do refeitório, longe das mesas onde os funcionários de terno falavam alto sobre reuniões e viagens internacionais. A mãe abriu a marmita simples, arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. Ofereceu a melhor parte para a menina. "Come, você está crescendo." A menina mastigou em silêncio, olhando para o chão. "Mãe, você já trabalhou aqui antes de ser faxineira?" A mulher parou por um segundo. "Já, faz tempo. Por quê?" "Em outra área?" A mãe respirou fundo como quem abre uma porta antiga. "Eu ajudava em um setor de arquivos, mas isso foi antes de algumas mudanças. Depois, me colocaram na limpeza." A menina sentiu o coração bater mais forte. "Você gostava daquele trabalho?" A mãe deu um meio sorriso. "Gostava, mas a vida nem sempre deixa a gente escolher, filha." No último andar, o CEO encarava a tela da videochamada. O rosto do investidor alemão estava impaciente. "Temos outras propostas", disse ele. "Esta é a última chance." O CEO engoliu em seco. "Me deem mais 1 hora." O silêncio do outro lado da tela foi pesado. "1 hora", respondeu o homem. "Depois disso, acabou." A chamada caiu. O CEO fechou o notebook com força. A menina levantou do banco, sentindo que algo dentro dela estava empurrando para frente. Olhou para a mãe, depois para o elevador que levava aos andares mais altos. Aquele prédio tinha regras, hierarquias, portas que não se abriam para qualquer um. Mas ela agora tinha algo que talvez pudesse abrir a maior de todas. No bolso do uniforme, o papel amassado parecia pesar toneladas. Ela deu um passo em direção ao elevador. Depois outro, e outro, sem saber exatamente o que faria. Só sabendo que, a partir daquele momento, não era mais apenas a filha da faxineira esperando o dia passar. Era a única pessoa no prédio inteiro que segurava um segredo capaz de mudar o destino de um CEO milionário. O elevador subia devagar demais. Cada número que acendia no painel parecia marcar uma escolha que a menina não podia mais desfazer. O papel amassado no bolso do uniforme parecia queimar contra a perna. Ela apertava os dedos um contra o outro, como se isso pudesse acalmar o turbilhão dentro do peito. O reflexo dela no espelho do elevador mostrava alguém diferente da criança que havia entrado ali pela manhã. Os olhos estavam mais atentos, mais firmes. Assustados, sim, mas também decididos. Quando o elevador parou no último andar, o ding soou alto demais no silêncio do corredor. Ali, tudo era diferente. O carpete era mais macio, as paredes tinham quadros caros, paisagens de cidades que ela só conhecia de livros da escola. Um perfume leve no ar
que não lembrava produtos de limpeza, mas algo elegante, distante da realidade dela. No final do corredor, uma porta de vidro com letras prateadas dizia: Diretoria Executiva, acesso autorizado apenas. Ela engoliu em seco. Deu um passo para frente, depois outro. Dentro da sala de reuniões, o clima era pesado. O CEO estava de pé, olhando pela janela, os braços cruzados. 3 executivos sentados à mesa digitavam freneticamente em seus notebooks. Um deles falava ao telefone em inglês, a voz baixa, tensa. Precisamos desse arquivo agora, dizia. Sem isso, o contrato cai. O CEO fechou os olhos por um instante. Aquele contrato não era só dinheiro. Era a prova de que tudo o que ele havia feito, cada decisão dura, cada pessoa deixada para trás, havia valido a pena. Ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. No corredor, a menina chegou à porta de vidro. Levantou a mão para bater, mas hesitou. Lembrou da mãe empurrando o balde pesado, das mãos rachadas, do sorriso cansado. Lembrou da frase no refeitório: a vida nem sempre deixa a gente escolher. Talvez pela primeira vez ela pudesse escolher por alguém, além de si mesma. Bateu na porta. O som ecoou dentro da sala. Todos pararam. O executivo ao telefone levantou a mão pedindo silêncio. Um momento, disse ao outro lado da linha. O CEO virou-se surpreso ao ver uma menina de uniforme de limpeza do outro lado do vidro. Ele franziu a testa. Quem deixou uma criança subir aqui? Murmurou. Um dos executivos se levantou e abriu a porta só o suficiente para falar. Você está no andar errado, mocinha. A menina respirou fundo. Eu preciso falar com o senhor, disse apontando para o CEO. O homem soltou uma risada curta, nervosa. Agora não é hora. Ela colocou a mão no bolso e tirou o papel amassado. É sobre isso. O homem olhou para o papel. Viu a assinatura no final. O sorriso sumiu do rosto. Ele abriu a porta por completo. A menina entrou na sala sentindo os olhos de todos sobre ela. O CEO caminhou lentamente até a frente da mesa. O que é isso? Perguntou, a voz firme, mas com um leve traço de impaciência. Ela estendeu o papel. Ele pegou, leu a primeira linha e parou. O rosto dele mudou. Onde você encontrou isso? Perguntou. A menina hesitou. No lixo do corredor, e eu vi o mesmo nome em um computador mais cedo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Os executivos se olharam. O CEO dobrou o papel com cuidado, como se tivesse medo de rasgá-lo. Você não deveria estar mexendo em coisas que não entende, disse ele. Eu entendo uma coisa, respondeu a menina, surpreendendo até a si mesma com a firmeza da própria voz. Esse nome aqui é o da minha mãe. O CEO congelou. A sua mãe? Repetiu, como se a palavra fosse estranha. Ela trabalha aqui, na limpeza. O homem passou a mão pelo rosto. Os executivos murmuraram algo entre si. Senhor, talvez devêssemos continuar com a chamada de Berlim. O CEO levantou a mão, pedindo silêncio. Ele encarou a menina por alguns segundos. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou. A menina respondeu. O CEO fechou os olhos. Quando abriu de novo, havia algo diferente neles. Não era raiva, nem desprezo. Era reconhecimento. Flash de memória. Um escritório antigo. Uma mulher sentada à mesa, nervosa, segurando uma pasta cheia de documentos. Um projeto inovador. Uma ideia que poderia mudar a empresa. E uma decisão. Uma assinatura. O nome dele. Você não sabe o que está dizendo? Murmurou o CEO. Eu sei que ela chegava em casa chorando, respondeu a menina. Eu sei que ela dizia que alguém tinha roubado o trabalho dela. Eu sei que depois disso, ninguém mais a deixou chegar perto de um computador. O CEO virou-se para a janela. Os executivos não diziam nada. O telefone em cima da mesa começou a vibrar. Berlim. Ele ignorou. Por que você está me mostrando isso? Perguntou ele sem se virar. A menina respirou fundo.
Porque eu acho que as pessoas grandes esquecem que as pequenas também veem as coisas. E porque... Ela hesitou. Porque eu não quero que minha mãe passe o resto da vida limpando o chão de um lugar que foi construído com o trabalho dela. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do telefone vibrando de novo. O CEO virou-se lentamente. Você sabe o que pode acontecer se isso sair dessa sala? Perguntou. A menina assentiu. E você sabe o que acontece se nunca sair? Respondeu. Ele a encarou por longos segundos. Então algo que ninguém naquela sala esperava aconteceu. Ele se sentou. Tragam o arquivo antigo do Projeto Atlas, disse aos executivos. Agora. Um deles arregalou os olhos. Senhor, isso não é... Agora, repetiu o CEO em tom que não deixava espaço para discussão. O executivo correu até o computador. A tela projetada na parede se acendeu. Pastas se abriram. Datas, nomes, documentos. O CEO apontou para a assinatura em um dos arquivos. Leia em voz alta, disse. O executivo engoliu seco e leu. Era o nome da menina da mãe. O telefone de Berlim começou a vibrar pela terceira vez. O CEO olhou para ele. Depois olhou para a menina. Você acabou de me colocar na posição mais difícil da minha vida, disse. A menina respondeu em voz baixa. Eu só apertei uma tecla. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Às vezes é assim que impérios caem. Ele pegou o telefone. Atendeu. Sim, disse. Antes de falarmos de contratos, eu preciso contar algo sobre a história da minha empresa. Os executivos se entreolharam, tensos. A menina ficou parada, sem saber se tinha acabado de salvar alguém ou destruir tudo. A tela na parede da sala de reuniões se iluminou com os rostos dos investidores em Berlim. A imagem estava nítida demais, como se aquela distância de milhares de quilômetros não existisse. Homens e mulheres de expressão séria, sentados em uma mesa longa, observavam cada movimento do CEO do outro lado do mundo. A menina ficou parada perto da porta, pequena demais para aquele cenário grande demais. Sentia o coração bater no ouvido, como um tambor anunciando algo que não podia mais ser interrompido. Estamos ouvindo, disse um dos investidores, em inglês. Esperamos que desta vez o senhor esteja pronto. O CEO passou a mão pelo rosto, respirou fundo e respondeu no mesmo idioma, com uma voz que soava firme, mas carregava algo diferente. Não era apenas tensão de negócios, era o peso de uma história antiga, finalmente sem espaço para continuar escondida. Antes de falarmos dos documentos finais, preciso esclarecer a origem de um dos projetos mais importantes da nossa empresa. Os executivos na sala se entreolharam, inquietos. Um deles fez um gesto discreto, como se pedisse para o CEO mudar de assunto. Ele ignorou. A menina percebeu que todos os olhos na sala, e agora também os da tela, estavam presos àquele homem que até minutos antes parecia inabalável. Anos atrás, continuou o CEO, este projeto foi apresentado por uma funcionária do setor de arquivos. Uma ideia simples, mas revolucionária. Na época, eu estava pressionado por investidores, por resultados rápidos. Ele hesitou por um segundo. Tomei uma decisão que mudou o destino dessa pessoa. A sala ficou em silêncio. Na tela, os investidores trocaram olhares. O que exatamente o senhor quer dizer? Perguntou uma mulher de cabelos grisalhos, em tom direto. O CEO olhou para a menina por um breve instante. Depois voltou o olhar para a câmera. Quero dizer que o crédito pelo projeto não foi dado a quem realmente o criou. Um dos executivos se levantou de supetão. Senhor, isso é verdade, cortou o CEO. E eu não vou seguir com nenhum contrato sem que isso seja colocado às claras. A menina sentiu as pernas ficarem fracas. Ela se apoiou na parede para não cair. Não esperava aquilo. Não esperava que alguém como ele, naquele lugar, diante de pessoas tão importantes, dissesse algo assim.
Na tela, os investidores começaram a falar ao mesmo tempo, em alemão e inglês, vozes sobrepostas, confusas. "Isso pode comprometer tudo", disse um deles. "Estamos falando de questões legais", alertou o outro. O CEO levantou a mão. "Eu sei exatamente o que estamos falando." Ele fez um gesto para o executivo ao lado do computador. "Mostre os arquivos." O homem engoliu em seco e projetou na tela os documentos do projeto Atlas. Datas, versões, nomes. O cursor passou lentamente até a primeira página, onde em letras menores aparecia a assinatura da mãe da menina. O nome dela agora estava exposto para pessoas do outro lado do oceano. No refeitório, a mãe da menina sentia um aperto estranho no peito. Ela não sabia explicar por quê. Estava sentada com o prato quase intocado, olhando para a janela. Tinha a sensação de que algo estava acontecendo, algo grande, algo que de alguma forma a envolvia. Uma colega se aproximou. "Você está bem?" perguntou. A mãe forçou um sorriso. "Só cansada." Mas o aperto não passava. Na sala de reuniões, a reação dos investidores foi imediata. "O nome que aparece aqui", disse um deles, apontando para a tela, "não é o mesmo que assinou os contratos finais." "Exato", respondeu o CEO, "porque na época eu mudei isso." O silêncio foi pesado. "O senhor está dizendo que a base deste acordo internacional foi construída sobre um erro ético?" perguntou a mulher de cabelos grisalhos. O CEO respirou fundo. "Estou dizendo que foi construída sobre uma injustiça." A menina olhava para o nome da mãe na tela. Era a primeira vez que via aquelas letras em um lugar que não fosse um caderno velho ou um documento simples. Ali, agora, estavam diante de pessoas que decidiam milhões, talvez bilhões. Ela sentiu um nó na garganta. Um dos investidores se inclinou para a câmera. "Isso muda tudo. Precisamos discutir internamente." O CEO assentiu. "Eu entendo. Mas antes disso, quero apresentar alguém." Ele se virou para a menina. "Qual é o seu nome?" Ela respondeu, a voz baixa. "E qual é o nome da sua mãe?" Ela disse. O CEO voltou a olhar para a câmera. "Esta é a filha da verdadeira criadora do projeto Atlas, a mulher que hoje trabalha na limpeza deste prédio." Na tela, os rostos dos investidores mudaram. Não era mais apenas interesse profissional, era surpresa. Alguns, talvez, vergonha. No corredor, um segurança passou apressado. "O que está acontecendo lá em cima?" perguntou para outro funcionário. "Não sei", respondeu o outro, "mas parece sério." Na sala, a mulher de cabelos grisalhos falou de novo. "Onde está essa funcionária agora?" O CEO engoliu em seco. "No refeitório, provavelmente." "Traga-a para cá", disse ela. "Se vamos continuar esta conversa, queremos ouvi-la." A menina sentiu o chão sumir por um segundo. "Minha mãe?" perguntou, quase num sussurro. O CEO assentiu. "Sim." O CEO apertou um botão no telefone interno. "Tragam a funcionária do setor de limpeza, nome tal, para a diretoria executiva." A voz do outro lado da linha hesitou. "Senhor, tem certeza?" "Absoluta." No refeitório, o alto-falante chiou. "Funcionária do setor de limpeza, nome tal, favor dirigir-se à diretoria executiva." A mãe da menina congelou. As colegas olharam para ela surpresas. "O que você aprontou?" brincou uma delas sem imaginar a verdade por trás daquilo. A mãe se levantou, as mãos tremendo levemente. Eu não sei." Ela caminhou pelo corredor sentindo todos os olhares sobre si. Na sala de reuniões, a menina esperava, os dedos entrelaçados. O CEO andava de um lado para o outro. Os executivos cochichavam. Na tela, os investidores aguardavam. A porta se abriu. A mãe entrou. Ela parou ao ver a filha ali. "O que está acontecendo?" perguntou confusa. A menina correu até ela e segurou sua mão. "Mãe, eu preciso que você seja forte." A mulher olhou ao redor, viu a tela com pessoas em outro país, viu o CEO, viu o próprio nome projetado na parede. "Meu Deus!" murmurou. O CEO se aproximou. "Senhora", disse ele, "nós precisamos conversar sobre um projeto que a senhora apresentou anos atrás." A mãe sentiu as pernas fraquejarem. "O projeto Atlas?" perguntou. Os executivos arregalaram os olhos. Na tela,
Os investidores se inclinaram para a frente. A senhora se lembra dele? Perguntou a mulher de cabelos grisalhos. A mãe soltou uma risada nervosa, triste. Como poderia esquecer? Foi o trabalho da minha vida. A menina apertou a mão da mãe. Eles estão dizendo que você foi a verdadeira criadora, sussurrou. A mãe olhou para o CEO. Então o senhor se lembra, disse a mãe, a voz firme, apesar do tremor. O CEO não desviou o olhar. Eu me lembro. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Do outro lado do oceano, os investidores aguardavam a continuação. E naquele instante, tudo o que aquele prédio representava, poder, dinheiro, status e hierarquia, parecia pequeno diante de uma mulher de uniforme simples, segurando a mão da filha, prestes a contar a própria história para o mundo. A mãe apertava a mão da filha como se aquele simples gesto fosse a única coisa que a mantinha em pé. O coração batia forte, não de medo apenas, mas de algo que ela não sentia havia muitos anos. A chance de ser ouvida. A tela ainda mostrava os rostos atentos dos investidores em Berlim. Ninguém falava. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar uma mulher que, até minutos atrás, limpava o chão daquele prédio sem ser notada. O CEO deu um passo para o lado, abrindo espaço. "Conte", disse ele, a voz mais baixa, menos firme do que antes. A mãe respirou fundo. "Eu cheguei nesta empresa quando ainda era tudo menor", começou. "Não havia esses andares, essas paredes de vidro, essas reuniões internacionais. Eu trabalhava no setor de arquivos, organizando documentos, ajudando os analistas a encontrar dados antigos." Ela fez uma pausa, como se buscasse as imagens na memória. "Um dia percebi um padrão nos relatórios, um problema que se repetia, que fazia a empresa perder tempo e dinheiro. Passei semanas estudando aquilo em casa, à noite, depois de colocar minha filha para dormir." A menina sentiu os olhos marejarem. Nunca tinha ouvido aquela parte da história. "Eu escrevi um plano", continuou a mãe. "Uma forma de automatizar o processo, de conectar setores que não se falavam. Levei para a gerência. Disseram que iam analisar." Ela olhou para o CEO. "Foi quando conheci o senhor." O CEO assentiu lentamente. "O senhor me chamou na sua sala", disse ela. "Eu estava nervosa, mas orgulhosa. Achei que finalmente alguém tinha visto meu trabalho." Ela engoliu em seco. "O senhor disse que a ideia era boa, que poderia levar a empresa a outro nível, mas também disse que para ser levada a sério precisava de um rosto mais adequado." A menina sentiu a mão da mãe tremer. "Eu não entendi na hora", continuou a mulher. "Só entendi quando, semanas depois, vi o projeto apresentado em uma reunião com outro nome no lugar do meu." O silêncio na sala ficou pesado como concreto. Na tela, os investidores se mexeram nas cadeiras. Um investidor ao lado pigarreou. "E por que a senhora nunca denunciou isso?" A mãe sorriu de forma triste. "Porque eu tinha uma filha para criar, contas para pagar e ninguém para me ouvir." A menina apertou ainda mais a mão da mãe. O CEO caminhou até a mesa e apoiou as mãos na superfície de vidro. "Eu nunca imaginei que esse dia chegaria, que isso viria à tona assim." A menina olhou para ele. "Eu só digitei um nome errado", disse. Ele soltou uma respiração que parecia quase uma risada. "Às vezes é assim que a verdade encontra um caminho." Na tela, os investidores começaram a falar entre si em alemão. A conversa era rápida, tensa. Depois, a mulher de cabelos grisalhos voltou a encarar a câmera. "Senhor", disse ao CEO, "o projeto Atlas é a base do contrato que estamos negociando. Se a origem dele está comprometida, isso precisa ser resolvido antes de qualquer assinatura." O CEO assentiu. "Eu concordo." Um dos executivos se aproximou do CEO e falou baixo. "Isso pode virar um escândalo. Imprensa, ações judiciais, queda nas ações." O CEO fechou os olhos por um momento. "Eu sei." Ele olhou para a mãe da menina. "O que a senhora quer?" perguntou. A pergunta ecoou na sala. A mãe pensou por alguns segundos. "Eu quero que a verdade seja reconhecida", disse. "Não só para mim, mas para qualquer pessoa que trabalhe aqui e ache que nunca vai ser ouvida." O CEO respirou fundo.
Então vamos fazer isso do jeito certo. Ele se virou para os executivos. Preparem um comunicado interno. Revisem os registros do Projeto Atlas. Quero tudo documentado, tudo claro. Um deles arregalou os olhos. Senhor, isso vai mudar muita coisa, completou o CEO. Eu sei. Na tela, a mulher de cabelos grisalhos assentiu lentamente. Se a empresa assumir essa postura, estamos dispostos a continuar as negociações, mas vamos acompanhar cada passo. O CEO inclinou a cabeça. É justo. A menina sentiu algo diferente no ar. Não era mais só tensão. Era como se um peso antigo estivesse começando a se mover, mesmo que ainda não tivesse saído do lugar. A mãe olhou para a filha. Você fez isso, sussurrou. A menina balançou a cabeça. Nós fizemos, respondeu. O CEO caminhou até a mãe e estendeu a mão. Ela olhou para a mão por um segundo, depois apertou. Eu não posso mudar o passado, disse ele, mas posso mudar o que vem depois. A mãe assentiu. É tudo o que eu quero. O telefone do CEO começou a vibrar novamente. Era a equipe jurídica. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou. Eles já estão sabendo, disse aos executivos. A notícia vai se espalhar rápido. A menina sentiu um frio na barriga. Isso é ruim? Perguntou. O CEO a encarou. Não sei ainda, respondeu com honestidade, mas é necessário. No corredor, funcionários começavam a perceber que algo diferente estava acontecendo. Portas se abriam, pessoas cochichavam. O nome do Projeto Atlas passava de boca em boca. No refeitório, alguém comentou. Parece que a diretoria está em crise. A mãe da menina nunca mais pisaria naquele lugar da mesma forma. Na sala de reuniões, a chamada com Berlim estava prestes a ser encerrada. Entraremos em contato após nossa análise interna, disse a mulher de cabelos grisalhos. Estaremos prontos, respondeu o CEO. A tela ficou preta. O silêncio que restou era diferente do anterior. Não era mais apenas pesado, era carregado de possibilidade. O CEO se virou para a mãe e a menina. A partir de agora, as coisas vão mudar, para todos nós. A menina sentiu o coração bater forte. Ela não sabia se o futuro seria fácil, não sabia se o CEO realmente cumpriria o que prometera, não sabia se a empresa sobreviveria ao que estava por vir. Mas sabia de uma coisa: nada naquele prédio voltaria a ser como antes. A primeira notificação apareceu no celular de um estagiário no setor de comunicação. Ele franziu a testa, leu de novo e levantou os olhos. Vocês viram isso? Perguntou para a colega ao lado. Ela pegou o telefone dele e arregalou os olhos. Não pode ser real? Em poucos minutos, a mensagem já circulava por grupos internos, e-mails corporativos e conversas sussurradas nos corredores. Empresa investiga a origem de projeto bilionário após denúncia interna. No último andar, o CEO observava a cidade pela janela. O reflexo no vidro mostrava um homem diferente daquele que havia começado o dia. O telefone não parava de vibrar. Advogados, diretores, parceiros, jornalistas, todos queriam respostas. Ele virou-se para a mesa de reuniões onde a mãe e a menina ainda estavam sentadas em silêncio. Vocês não precisam ficar aqui, disse ele com um tom menos autoritário do que o habitual. Isso vai ficar complicado. A mãe segurou a mão da filha. Nós já vivemos o complicado. Agora só queremos viver o verdadeiro. O CEO assentiu lentamente. No corredor, um grupo de funcionários se formava perto do elevador. Você ouviu falar? Dizem que o projeto mais importante da empresa foi criado por uma faxineira. Não é possível. As palavras faxineira e projeto bilionário se misturavam de forma estranha, como se não pertencessem à mesma frase. Mas agora pertenciam. Na sala de imprensa improvisada no térreo, câmeras começavam a ser montadas. Jornalistas chegavam apressados, segurando microfones com logotipos de emissoras e sites de notícias. Um assessor entrou correndo na sala do CEO. Senhor, a imprensa está aqui. Eles querem uma declaração oficial. O CEO fechou os olhos por um segundo. Diga que vou falar em 15 minutos. Ele se virou para a mãe e a menina. Vocês podem assistir se quiserem, ou podem ir para casa. A mãe segurou a mão da filha. Eu quero ver, disse. A mãe assentiu. Eu também. O elevador desceu em silêncio. Quando as portas se abriram no térreo, o som de vozes, câmeras e flashes tomou conta do espaço. A menina segurou mais forte a mão da mãe.
Nunca tinha visto tantas pessoas olhando para o mesmo lugar ao mesmo tempo. O CEO caminhou à frente. Os seguranças abriram caminho. "Senhor", gritou um repórter, "é verdade que a empresa escondeu a autoria de um projeto milionário por anos?" "Senhor", disse outro, "quem é a funcionária envolvida?" O CEO parou em frente ao púlpito improvisado. As câmeras se alinharam. O silêncio caiu. "Sim", disse ele, sem rodeios. "É verdade que estamos revisando a origem de um dos nossos principais projetos. E sim, uma funcionária do setor de limpeza está diretamente ligada a essa história." Um burburinho percorreu a sala. A mãe sentiu o rosto esquentar. A menina apertou a mão dela. "Essa funcionária", continuou o CEO, "foi a criadora original do projeto Atlas, um fato que não foi reconhecido no passado. Hoje, estamos corrigindo isso." Os jornalistas começaram a falar ao mesmo tempo. "Por que só agora? Haverá punições? O contrato internacional está em risco?" O CEO levantou a mão. "Estamos assumindo a responsabilidade e vamos lidar com as consequências." No meio da multidão, alguém se aproximou da mãe. "A senhora é a funcionária?" perguntou uma repórter, estendendo o microfone. A mãe hesitou. O CEO olhou para ela, como se dissesse que a escolha era dela. Ela respirou fundo e deu um passo à frente. "Eu sou", disse. As câmeras se viraram imediatamente. A menina sentiu o mundo girar. "O que a senhora sente ao ver essa história vir à tona depois de tantos anos?" perguntou a repórter. A mãe pensou por um momento. "Eu sinto que minha filha finalmente vai crescer em um lugar onde o trabalho dela, seja qual for, vai ser visto." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Era um silêncio que escutava. Naquela mesma tarde, a notícia estava em todos os lugares. Sites, redes sociais, programas de televisão. Faxineira é reconhecida como criadora de projeto bilionário após erro de digitação da filha. Comentários se espalhavam como fogo. "Isso é justiça. Quantas histórias assim ainda existem? Coragem desse CEO de assumir." Outros eram mais duros. "Tarde demais. Isso é só estratégia de imagem." Na casa simples da mãe e da menina, o telefone não parava de tocar. Vizinhos, parentes distantes, colegas de escola da menina. "Eu vi você na TV", gritou uma amiga do outro lado da linha. A menina olhou para a mãe, que estava sentada no sofá, ainda com o uniforme de trabalho, segurando um copo de água, como se precisasse se lembrar de respirar. "Mãe, a gente tá famosa?" perguntou a menina, meio sem acreditar. A mãe soltou uma risada nervosa. "Eu só queria ser ouvida", disse, "não famosa." No prédio da empresa, a tensão era visível. Reuniões eram marcadas e desmarcadas. Departamentos inteiros eram chamados para auditorias internas. Pessoas que nunca tinham se falado agora trocavam informações, tentando entender o que poderia mudar para elas. Um funcionário comentou no elevador: "Se ela conseguiu ser ouvida, talvez a gente também possa." No escritório do CEO, os advogados se revezavam. "Pode haver processos", disse um, "ex-funcionários, concorrentes, até investidores." "Eu sei", respondeu o CEO, "mas eu não vou voltar atrás." Ele se virou para a janela. "Passei anos acreditando que manter a empresa forte justificava certas decisões. Agora vejo que só a deixei mais frágil." À noite, a mãe e a menina estavam sentadas à mesa da cozinha. A televisão ligada mostrava um programa de entrevistas falando sobre o caso. "Eles estão dizendo que você pode receber uma indenização", comentou a menina. A mãe desligou a TV. "Eu não fiz isso por dinheiro." "Então por quê?" perguntou a menina. A mãe pensou por alguns segundos. "Porque eu não queria que você crescesse achando que o lugar das pessoas é decidido por quem elas são e não pelo que elas fazem." A menina assentiu, séria. No dia seguinte, a mãe recebeu uma ligação da empresa. "Queremos que a senhora volte ao setor de projetos", disse a voz do outro lado. "Se a senhora aceitar." A mãe fechou os olhos. "Eu aceito", respondeu. A menina pulou da cadeira. "Sério?" A mãe sorriu com lágrimas nos olhos. "Sério." No escritório do CEO, ele recebeu uma mensagem de Berlim. "Estamos dispostos a continuar as negociações." Sua postura foi inesperada, em alguns aspectos respeitável. Ele soltou o ar que parecia segurar desde o dia anterior.
Naquela noite, a mãe e a menina caminharam pelo bairro. As pessoas olhavam, algumas reconheciam, algumas sorriam. A menina segurou a mão da mãe e olhou para o céu e perguntou: "Você acha que a gente mudou o mundo?" A mãe pensou: "Talvez não o mundo inteiro, mas mudamos o nosso, e às vezes é assim que tudo começa." No prédio de vidro, o CEO apagou as luzes do escritório e ficou olhando a cidade mais uma vez. Desta vez, os carros não pareciam brinquedos. As pessoas não pareciam pontos. Pareciam histórias. Como a daquela menina que só queria limpar uma sala e acabou mostrando a ele que nenhum império é maior do que a verdade que o sustenta. O primeiro dia da mãe no setor de projetos começou antes mesmo do sol nascer. Ela acordou com o mesmo despertador de sempre, mas o som parecia diferente. Não era mais o chamado para empurrar um carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos. Era o chamado para sentar em uma mesa, abrir um computador e ser ouvida. A menina observava da porta do quarto enquanto a mãe se arrumava. O uniforme simples havia sido substituído por uma camisa clara e um casaco emprestado por uma vizinha. Ainda não tinha roupas de escritório, como diziam, mas tinha algo que nenhuma roupa podia dar: postura. "Está nervosa?" perguntou a menina. A mãe sorriu, como se fosse o primeiro dia de escola. De novo. A menina riu. "Então eu também estou." Na escola, a menina sentiu os olhares antes mesmo de ouvir os sussurros. "É ela", disse alguém no corredor, "a da televisão." Ela segurou os livros com mais força. Nunca tinha sido o centro das atenções. Agora era. Na sala, uma colega se aproximou. "Sua mãe é a mulher do projeto bilionário, né?" A menina pensou por um segundo. "Ela é minha mãe e trabalha com ideias." A colega sorriu. "Isso é legal." A menina sentou, sentindo um pouco do peso sair dos ombros. No prédio da empresa, a mãe entrou pelo mesmo saguão de sempre, mas o jeito como as pessoas olhavam para ela era diferente. Alguns sorriram, outros desviaram o olhar. Alguns pareciam curiosos, outros desconfortáveis. Um jovem analista se levantou da mesa quando ela se aproximou. "Bom dia", disse ele. "Seu lugar é aqui." Ele puxou uma cadeira. A mãe agradeceu, sentando com cuidado, como se aquele espaço pudesse desaparecer se ela se mexesse demais. Na tela do computador, um projeto aberto. Atlas, versão atualizada. Ela respirou fundo e começou a ler. No último andar, o CEO encarava uma pilha de e-mails. Alguns eram de apoio, outros de cobrança. Havia mensagens de antigos colegas, de investidores, de desconhecidos que queriam apenas dizer algo. Uma chamou sua atenção. "Eu trabalhei na sua empresa há 10 anos. Fui ignorado. Hoje vi que alguém foi ouvido. Obrigado." Ele fechou os olhos por um segundo. No meio da manhã, a mãe recebeu sua primeira tarefa oficial: revisar um processo que estava travando a comunicação entre dois setores. Ela leu, fez anotações, levantou e foi até a mesa de um gerente. "Posso sugerir algo?" perguntou, a voz firme, apesar do frio na barriga. O gerente olhou para ela por um segundo. "Claro." Ela explicou. Ele ouviu. "Isso faz sentido", disse ele, surpreso. "Vamos testar." A mãe voltou para a cadeira sentindo algo que não sentia havia anos: pertencimento. Na escola, a menina foi chamada à diretoria. O coração disparou. "Você não fez nada de errado", disse a diretora, sorrindo. "Na verdade, queremos te convidar para falar na feira de profissões da escola, sobre o que você viveu, sobre sua mãe." A menina biscou, sem saber o que dizer. "Eu?" perguntou. "Sim", respondeu a diretora. "Às vezes, histórias ensinam mais do que livros." À tarde, o CEO foi chamado para uma reunião do conselho. A sala estava cheia, rostos sérios, pastas abertas. A sua decisão foi corajosa, mas também arriscada. "Eu sei", respondeu o CEO. "As ações caíram 2% esta manhã", disse outro. O CEO respirou fundo. "Elas podem cair mais, ou podem subir, mas eu não vou medir o valor da empresa só por números na bolsa." Houve um silêncio. "E por que então?"
perguntou alguém. O CEO pensou na menina, na mãe, no e-mail que tinha lido mais cedo. Pelo que as pessoas acreditam quando entram aqui para trabalhar. No fim do dia, a mãe saiu do prédio com a cabeça cheia de ideias e o coração cansado. A menina a esperava na calçada. Como foi? Perguntou. A mãe sorriu. Difícil e bom, ao mesmo tempo. A menina segurou a mão dela. Eu vou falar sobre você na escola. A mãe parou. Sobre mim? Sobre como você não desistiu. A mãe sentiu os olhos marejarem. Então eu vou ter que continuar não desistindo, disse rindo. Naquela noite, o CEO voltou para casa mais cedo do que de costume. A casa, grande e silenciosa, parecia ainda maior sem o som constante de chamadas e reuniões. Ele se sentou na sala e olhou para uma foto antiga na estante. Era dele, mais jovem, com uma equipe pequena ao redor de uma mesa cheia de papéis e sonhos. Ele pegou o telefone e mandou uma mensagem para um antigo colega daquela época. Você se lembra de quando a gente acreditava que podia construir algo diferente? A resposta veio minutos depois. Eu ainda acredito. Só estava esperando você voltar a acreditar também. O CEO soltou o ar devagar. No dia seguinte, a menina subiu ao pequeno palco da escola. As mãos tremiam. Ela olhou para a plateia. Professores, alunos, pais. Minha mãe limpa coisas, mas ela também constrói coisas. Ideias, caminhos, futuro. Houve um silêncio atento. Eu apertei uma tecla errada um dia, mas aprendi que às vezes os erros mostram o que a gente não estava vendo. Algumas pessoas aplaudiram. A menina sorriu, aliviada. Na empresa, a mãe foi chamada à sala do CEO. Ela entrou com cuidado. Eu só queria dizer, disse ele, que a senhora está fazendo um ótimo trabalho. Ela assentiu. Eu sempre fiz, respondeu, sem arrogância, apenas como um fato. O CEO sorriu de leve. Eu sei, agora. Do lado de fora, a cidade seguia com seu barulho de sempre. Carros, pessoas, passos apressados. Mas para 3 pessoas em lugares diferentes, uma menina, uma mãe e um CEO, o mundo estava um pouco mais silencioso por dentro. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque pela primeira vez em muito tempo, cada um deles sabia exatamente quem era. E isso, de alguma forma, tornava o caminho à frente menos assustador. O e-mail chegou às 5h47 da manhã. O CEO ainda estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café que já tinha esfriado. Ele tinha passado a madrugada revisando relatórios, projeções e versões do contrato que parecia se recusar a descansar. O assunto era curto. Reunião confirmada. Berlim, 48 horas. Ele leu 2 vezes, depois uma terceira. O peso daquelas palavras não estava no convite, mas no que vinha junto. A chance final de fechar o maior acordo da história da empresa. Ele se levantou, foi até a janela e observou a cidade acordando lentamente. Dessa vez, não era só sobre dinheiro. No pequeno apartamento da mãe e da menina, o celular vibrou na mesa da cozinha. A mãe estava preparando o café quando viu o nome da empresa na tela. Ela atendeu com as mãos ainda úmidas. Alô? Bom dia, disse o assistente do CEO. Precisamos da senhora e da sua filha em uma reunião hoje à tarde. A mãe sentiu o coração acelerar. A minha filha? Sim, respondeu ele. É importante. Ela desligou devagar como se o telefone pudesse queimar seus dedos. A menina, sentada à mesa, olhava para ela com os olhos curiosos. Aconteceu alguma coisa? A mãe respirou fundo. Parece que o mundo resolveu não nos dar mais dias comuns. Na sala de reuniões, horas depois, o CEO estava de pé diante de um mapa projetado na parede. Um ponto piscava em vermelho. Berlim. Eles querem uma apresentação diferente, disse ele. Não só números, querem entender quem somos. Os diretores se entreolharam. Isso é novo, murmurou um deles. O CEO virou-se para a mãe e a menina. E é por isso que vocês estão aqui. A menina piscou. Eu? Sim, respondeu ele. Você viu algo que ninguém aqui viu, e sem saber, mostrou isso ao mundo. Eles querem ouvir essa história.
A mãe sentiu o ar faltar por um segundo. O senhor quer levar a gente para a Alemanha? O CEO assentiu. Se vocês aceitarem. A menina apertou a mão da mãe debaixo da mesa. Mãe, sussurrou. A mãe fechou os olhos por um instante, como se pedisse coragem a algo invisível. Nós vamos, disse. O aeroporto parecia outro planeta para a menina. Línguas diferentes, telas gigantes, pessoas apressadas puxando malas que pareciam ter mais histórias do que roupas. Ela andava ao lado da mãe, tentando não parecer tão impressionada. Você já voou antes? Perguntou o CEO, que caminhava alguns passos atrás delas. A menina balançou a cabeça. Não. Então, esse vai ser o seu primeiro céu visto de cima. Ela sorriu, nervosa. No avião, a menina colou o rosto na janela assim que o avião começou a se mover. Quando as rodas deixaram o chão, ela prendeu a respiração. Mãe, a gente está voando, disse como se tivesse acabado de descobrir um segredo do universo. A mãe riu, segurando firme o braço da poltrona. Eu sei, e estou tentando fingir que isso é normal. O CEO observava a cena algumas fileiras atrás. Pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em números, gráficos ou prazos. Estava apenas vendo duas pessoas experimentando algo novo. Berlim recebeu o grupo com um vento frio e um céu cinza. A cidade parecia feita de contrastes. Prédios modernos ao lado de muros antigos, ruas largas e cafés pequenos cheios de gente falando alto. No hotel, a menina correu até a janela do quarto. Mãe, olha isso, disse apontando para a cidade. A mãe se aproximou devagar, como se tivesse medo de que aquela vista desaparecesse. Eu nunca imaginei estar aqui, murmurou. Nem eu, respondeu a menina, mas a gente tá. Na sala de reuniões, na manhã da reunião, o CEO reuniu todos na sala do hotel. Eles vão pressionar, disse ele. Vão testar nossos limites. A mãe cruzou as mãos no colo. Eu não sei falar em público, confessou. O CEO olhou para ela. A senhora fala todos os dias, só que ninguém sempre escutou. Hoje vão. A menina engoliu seco. E eu? Você só precisa ser quem você é. Isso já foi suficiente uma vez. O prédio da empresa alemã era de vidro e aço, refletindo o céu como um espelho. Na sala de reuniões, executivos sentados ao redor de uma mesa longa observavam o grupo entrar. As apresentações começaram com gráficos, dados, traduções simultâneas. Tudo parecia seguir um roteiro conhecido. Até que um dos executivos alemães levantou a mão. Nós entendemos os números, mas queremos entender a história. O CEO respirou fundo. Então é hora de ouvir outra voz. Ele fez um gesto para a mãe. Ela se levantou, sentindo as pernas tremerem. Eu trabalhei na empresa por anos, começou. Mas ninguém sabia meu nome. Eu limpava salas onde decisões eram tomadas. Ela olhou ao redor. Um dia, minha filha apertou uma tecla errada e por causa disso eu fui ouvida pela primeira vez. A sala ficou em silêncio. A menina sentiu o coração bater tão forte que achou que todos podiam ouvir. Eu não sou engenheira, não sou diretora, mas eu vejo coisas. Problemas que quem está muito alto às vezes não enxerga. Um dos executivos inclinou a cabeça, interessado. E o que a senhora vê agora? Perguntou. A mãe respirou fundo. Vejo uma empresa que pode crescer sem esquecer quem a faz funcionar. Houve um murmúrio ao redor da mesa. O CEO então chamou a menina. Ela se levantou devagar, sentindo os olhares sobre si. Eu só errei um nome, disse, mas descobri que às vezes os erros mostram caminhos escondidos. Ela engoliu em seco. Minha mãe sempre limpou lugares, mas agora eu vejo que ela também abre portas. Um dos executivos sorriu. A reunião se estendeu por horas. Perguntas, contrapropostas, pausas para café. O CEO respondia com calma. A mãe, quando chamada, falava com firmeza. A menina, quando alguém sorria para ela, sorria de volta, como se aquilo fosse sua contribuição. No final, o principal executivo alemão se levantou. Nós não investimos apenas em tecnologia, disse. Investimos em pessoas. Ele estendeu a mão para o CEO.
Vamos fechar o contrato. O CEO apertou a mão dele, sentindo o peso do momento. Do lado de fora, a mãe deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. A menina pulou, abraçando-a. Mãe, a gente conseguiu. A mãe riu e chorou ao mesmo tempo. Nós conseguimos, corrigiu. O CEO se aproximou com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Vocês mudaram mais do que um contrato, disse. Mudaram uma empresa inteira. Naquela noite, caminharam pela cidade. Luzes refletiam nos rios, pessoas riam nos cafés. A menina parou no meio da ponte. Eu nunca vou esquecer isso, disse. A mãe apertou a mão dela. Nem eu. O CEO olhou para as duas. Nem eu, repetiu. No quarto do hotel, mais tarde, a menina se sentou na cama olhando para a mala aberta. Mãe, quando a gente voltar, a nossa vida vai ser diferente? A mãe pensou por um momento. Vai, disse. Mas a gente continua sendo a mesma. A menina sorriu. Ainda bem. Enquanto isso, em outro quarto, o CEO recebeu uma mensagem do conselho. Contrato fechado. Ações subindo. Parabéns. Ele colocou o telefone de lado e olhou pela janela para a cidade iluminada. Dessa vez, a vitória não parecia só dele. Parecia de todos. O aeroporto parecia menor quando voltaram. Não porque o espaço tivesse mudado, mas porque agora os olhares eram diferentes. A menina percebeu primeiro. Um homem parou de andar, olhou 2 vezes e cutucou a mulher ao lado. É ela, sussurrou. A mãe sentiu a mão da filha apertar a sua. O CEO, alguns passos atrás, viu celulares sendo levantados discretamente. Respirem, disse em voz baixa. Isso passa. Mas nenhum deles acreditava muito nisso. Na saída, um pequeno grupo de repórteres esperava. Microfones se estenderam como se tivessem vida própria. Como foi fechar o contrato na Alemanha? A menina realmente participou da reunião? A senhora vai continuar trabalhando na empresa? A mãe congelou por um segundo. O CEO deu um passo à frente. Hoje eles só vão para casa, disse. Amanhã, se vocês quiserem, conversamos. Ele abriu caminho e os 3 passaram. No carro, o silêncio pesava mais do que as perguntas. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo em palha seca. Telejornais, sites, redes sociais. Menina e faxineira mudam destino de empresa bilionária. CEO leva família comum a Berlim e fecha contrato histórico. A menina viu seu rosto na tela da televisão da padaria da esquina. Mãe, disse, apontando. Sou eu. A mãe engoliu em seco. Eu sei. Na escola, tudo mudou. Alguns colegas queriam selfies. Outros queriam saber como era voar de avião. Como era falar com executivos estrangeiros. Como era ser famosa. A menina tentou rir, mas sentia falta dos dias em que era só mais uma na sala. Na diretoria, a coordenadora a chamou. Recebemos um convite, disse, deslizando um papel pela mesa. Uma escola particular quer oferecer uma bolsa para você, integral, a melhor da cidade. A menina sentiu o chão sumir por um segundo. Uma bolsa? Repetiu. Sim, respondeu a coordenadora. Eles acompanharam sua história. A menina saiu da sala com o papel na mão, sem saber se estava segurando um presente ou um problema. Em casa, a mãe abriu uma carta da empresa. Não era sobre trabalho. Era uma proposta formal, um cargo definitivo no setor de projetos, com salário muito maior, mas em outra cidade, a sede principal. Ela sentou à mesa, olhando para as palavras como se estivessem escritas em outra língua. A menina entrou na cozinha com o papel da escola. Mãe, olha isso! As duas colocaram as cartas lado a lado. Silêncio. Parece que o mundo resolveu nos testar, murmurou a mãe. No escritório, o CEO observava o movimento fora da janela. Ele também tinha recebido propostas, convites para palestras, entrevistas, prêmios, mas uma mensagem o preocupava mais do que todas as outras. Transferência necessária para a nova fase do projeto Atlas. Aprovação pendente.
Ele sabia o que isso significava. A mãe e a menina teriam que se mudar, separar-se da escola, da vizinhança, da rotina que acabaram de começar a reconstruir. Ele fechou os olhos por um instante. À noite, os três se encontraram na sala de reuniões. Não havia jornalistas, não havia conselheiros, só eles. Eu não queria que fosse assim, começou o CEO. Mas as oportunidades que surgiram, elas vêm com escolhas difíceis. A mãe respirou fundo. Eu recebi uma proposta de transferência, disse. A menina ergueu os olhos. Eu recebi uma bolsa, completou. O CEO assentiu. Eu sei. O silêncio se espalhou. E agora? Perguntou a menina. A mãe olhou para o CEO. O que o senhor acha? Ele hesitou. Eu acho que vocês merecem tudo isso, mas também acho que ninguém deveria ser forçado a escolher entre crescer e ficar junto. A mãe apertou as mãos no colo. Eu sempre fiz escolhas para sobreviver. Pela primeira vez, estou fazendo escolhas para viver. A menina sentiu um nó na garganta. Eu não quero ir para uma escola sem você, mãe. A mãe puxou a filha para perto. E eu não quero um trabalho que me leve para longe de você. O CEO observava a cena, sentindo o peso de algo que não aparecia em contratos. No dia seguinte, a cidade parecia a mesma, mas nada era igual. A menina caminhava para a escola olhando para os lugares de sempre. A banca de jornal, o cachorro que dormia na porta da padaria, a árvore torta na esquina. Tudo parecia pedir para ser lembrado. Na empresa, a mãe organizava sua mesa, como se estivesse se preparando para partir, mesmo sem saber se partiria. O CEO passou pelo corredor e parou. Posso entrar? Perguntou. Ela assentiu. Eu pensei a noite toda, disse ele, e cheguei a uma conclusão que o conselho não vai gostar. Ela ergueu os olhos. Qual? O projeto Atlas não precisa estar em uma cidade só. Ele pode ser dividido, crescer onde já existe raiz. A mãe sentiu o coração acelerar. O senhor faria isso? Eu já fiz uma vez, respondeu ele, quando ouvi você. À tarde, o CEO apresentou a ideia ao conselho. Houve resistência, planilhas, argumentos. Isso vai custar mais, disse um conselheiro. Vai, respondeu o CEO, mas vai custar menos do que perder pessoas que fazem a diferença. Silêncio. No final, uma votação apertada. A proposta passou. A mãe recebeu a ligação no meio do supermercado. Ela encostou o carrinho. Eu posso ficar? Perguntou, a voz tremendo. Pode, respondeu o CEO, do outro lado da linha. E pode crescer daqui. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima cair entre as prateleiras de arroz e feijão. A menina, na escola, foi chamada novamente à diretoria. E a bolsa? Perguntou, antes mesmo de se sentar. Ainda está de pé, disse a coordenadora. Mas agora também temos outra proposta. Uma parceria com sua escola atual. Acesso a novos cursos, novos professores, sem você precisar sair daqui. A menina sorriu, sentindo o peso sair do peito. Naquela noite, as duas chegaram em casa com sacolas simples de supermercado. Nada parecia extraordinário, mas tudo era. A mãe colocou as compras na mesa. Parece que a gente pode ficar, disse. A menina largou a mochila e a abraçou. Eu não queria que nossa história nos levasse para longe de casa, disse. A mãe riu. Então vamos fazer ela crescer aqui. No escritório, o CEO recebeu uma última mensagem do conselho. Projeto Atlas aprovado em 2 sedes. Imprensa interessada. Ele desligou o computador. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia a necessidade de correr para a próxima coisa. Ele saiu do prédio e respirou o ar da noite. No banco da praça, a mãe e a menina sentaram com um sorvete dividido entre as duas. Você percebeu? Disse a menina. A gente viajou o mundo e acabou ficando. A mãe sorriu. Às vezes, crescer não é ir embora. É fazer o lugar onde você está ficar maior. A menina pensou por um momento. Então a gente cresceu muito. A mãe concordou. De longe, o CEO passou pela praça a caminho de casa. Ele viu as duas sentadas no banco, rindo. Ele não se aproximou, apenas sorriu. Sabia que, de alguma maneira, aquela era a maior vitória de todas.
O dia amanheceu diferente. Não havia sirenes, não havia pressa, não havia correria. Apenas um silêncio leve, como se a cidade estivesse respirando junto com eles. A mãe acordou antes do despertador. Ficou sentada na cama por alguns minutos, olhando para a luz entrando pela janela. Por muito tempo, acordar cedo significava preparar o corpo para o cansaço. Agora, significava preparar a mente para o que ainda podia ser construído. Ela se levantou e foi até o quarto da menina. A filha dormia com o rosto tranquilo, abraçando o travesseiro como se estivesse segurando um sonho. A mãe sorriu. Na empresa, o CEO também chegou mais cedo do que o normal. O prédio ainda estava quase vazio. O eco dos passos no corredor lembrava os primeiros dias da empresa, quando tudo parecia maior do que eles e ao mesmo tempo possível. Ele entrou na sala de reuniões principal e ligou o projetor. Na tela, uma frase simples: Atlas, pessoas primeiro. Ele respirou fundo. A menina acordou com o cheiro de café. "Mãe!" chamou, esfregando os olhos. "Estou aqui", respondeu a mãe da cozinha. Na mesa havia pão, manteiga e um bilhete escrito à mão. "Hoje começa outra história." A menina leu em voz alta. "Outra?" A mãe sorriu. "Sempre existe outra." Na escola, a menina foi recebida de um jeito diferente. Não como a garota da história, mas como alguém que tinha algo a ensinar. A professora a chamou para ajudar na aula de tecnologia. "Você pode explicar como funciona o laboratório novo?" perguntou. A menina piscou, surpresa. "Eu?" "Sim", respondeu a professora. "Você já mostrou que entende mais do que parece." A menina caminhou até a frente da sala, sentindo o coração bater forte, mas não de medo, de vontade. Na empresa, os funcionários começaram a chegar. Alguns cochichavam, outros sorriam. Havia expectativa no ar. O CEO entrou no auditório improvisado e olhou para as cadeiras se enchendo. Quando todos estavam sentados, ele se aproximou do microfone. "Eu fundei essa empresa com uma ideia simples", começou. "Criar algo grande." Ele fez uma pausa. "Mas eu aprendi recentemente que grande não é o tamanho do contrato, é o tamanho da atenção que a gente dá às pessoas." Alguns murmuraram em concordância. Ele chamou a mãe para o palco. Ela subiu devagar, sentindo os olhares. "Esta é a pessoa que nos lembrou disso", disse o CEO, "e que a partir de hoje lidera o novo núcleo do projeto Atlas aqui na nossa cidade." Houve aplausos. A mãe sentiu as pernas tremerem, mas ficou de pé. "Eu não sei falar bonito", disse ao microfone. "Eu sei falar verdade." O auditório ficou em silêncio. "Eu trabalhei aqui por anos sem ser vista, mas eu sempre vi vocês. Vi quem chegava cansado, vi quem ficava até tarde, vi quem queria ser ouvido." Ela respirou fundo. "O meu trabalho agora é garantir que ninguém aqui precise apertar uma tecla errada para ser notado." Os aplausos vieram mais fortes. Na escola, a menina terminou a explicação no laboratório. Um colega levantou a mão. "Você acha que eu também posso fazer algo importante?" perguntou. A menina pensou por um segundo. "Eu acho que você já faz, só precisa perceber." O garoto sorriu. À tarde, a cidade recebeu a notícia. O projeto internacional da empresa agora tinha 2 sedes oficiais, uma delas ali. Jornais locais, rádios, sites. Mas desta vez, a manchete era diferente. "Empresa investe em pessoas e comunidade." A mãe leu a frase na tela do celular e sentiu algo que nunca tinha sentido antes: orgulho sem medo. O CEO caminhava pelo corredor quando encontrou um jovem estagiário parado olhando para um quadro na parede. Era uma foto antiga da empresa, ainda pequena. "O senhor estava aí?" perguntou o estagiário. "Estava", respondeu o CEO. "O senhor imaginava tudo isso?" O CEO pensou por um momento. "Eu imaginava prédios, contratos, números, mas não imaginava histórias como a da sua colega ali." Ele apontou para a mãe passando pelo corredor. "E hoje eu não trocaria essa história por nenhum número." No fim do dia, a mãe e a menina caminharam juntas para casa. O sol começava a se pôr, pintando os prédios de laranja e dourado. "Mãe",
disse a menina. Você percebeu que agora as pessoas te chamam pelo nome? A mãe riu. Percebi. E como é? A mãe pensou por um momento. É como existir duas vezes, uma por dentro e outra por fora. A menina segurou a mão dela. Eu gosto da gente assim. Eu também. Na praça, o mesmo banco. O mesmo lugar, mas nada era igual. Elas sentaram, como sempre faziam, dividindo um lanche simples. Você ainda lembra de quando tudo começou? Perguntou a menina. A mãe assentiu. Um nome digitado errado. Engraçado, né? Disse a menina. Um erro que fez tudo dar certo. A mãe sorriu. Às vezes, o que a gente chama de erro é só o caminho tentando nos levar para outro lugar. O CEO passou pela praça como de costume. Desta vez, não passou direto. Ele parou. Posso sentar? Perguntou. A mãe e a menina assentiram. Ele se sentou no banco, olhando para o céu mudando de cor. Eu queria agradecer, disse. Não pelo contrato, mas pelo que vocês me ensinaram. A menina inclinou a cabeça. O quê? A ouvir, respondeu ele. De verdade. Houve um silêncio confortável. E agora? Perguntou a menina. O CEO sorriu. Agora eu continuo tentando fazer jus a isso. Mais tarde, em casa, a menina abriu o caderno e começou a escrever. A mãe espiou por cima do ombro. O que você está fazendo? Uma história, respondeu a menina. Sobre o quê? A menina pensou. Sobre uma mãe que limpava o mundo e acabou ajudando a construir um. A mãe sentiu os olhos marejarem. Naquele mesmo momento, o CEO estava em seu escritório, escrevendo uma carta, não para investidores, não para a imprensa, mas para os funcionários. Se um dia você sentir que ninguém te vê, saiba que essa empresa só existe porque você está aqui. Ele colocou a carta em um envelope e deixou sobre a mesa da recepção para ser entregue a todos. A noite caiu. As luzes da cidade se acenderam uma a uma, como pequenas estrelas no chão. A mãe apagou a luz do quarto da menina, que já dormia. Ela ficou alguns segundos na porta observando. Depois foi até a sala, sentou no sofá e respirou fundo. Não havia mais medo do amanhã. Havia curiosidade. Do outro lado da cidade, o CEO fechou o escritório e saiu. Antes de entrar no carro, olhou para o prédio iluminado. Ele sabia que ainda haveria desafios, crises, decisões difíceis, mas também sabia de algo que não aparecia em nenhum relatório. Nenhuma empresa cresce sozinha. Nenhuma pessoa cresce sozinha. E assim, sem fogos, sem manchetes gigantes, sem aplausos, a verdadeira vitória aconteceu. No jeito como a mãe caminhava com mais firmeza, no jeito como a menina falava com mais confiança, no jeito como um CEO finalmente aprendeu a ouvir. O mundo não mudou de uma vez, mas mudou o suficiente para que 3 pessoas soubessem que ele podia ser melhor. E isso, às vezes, é tudo o que precisa para que uma história continue sendo contada. Se essa história tocou você de alguma forma, eu quero saber de qual cidade você está assistindo agora. Escreve nos comentários o nome da sua cidade. Eu leio todos e quero ver até onde essa história chegou.